Neste momento que eles estão começando a construir, que eles têm uma meta na vida, acontece um negócio. Acontece alguma coisa na vida deles que muda a reconstrução. Simplesmente o que acontece? Eles são tomados de um desânimo. Literalmente, na Bíblia nós encontramos essa palavra. Eles são acometidos de um estado de, sei lá o que eu vou fazer com isso. Aquele estado de levantar de manhã, eu não estou muito afim de fazer esse negócio. Aquela, sabe, a palavra desânimo, muito fácil, olha a minha inteligência, a gente separa a ausência do ânimo, a ausência da disposição, a ausência do brilho no olho, a ausência da garra, a ausência da conversa, a ausência de vontade. Esse povo que estava começando a reconstruir, depois de toda essa história, eles têm um desânimo que dura 16 anos. Por 16 anos, essa obra parou. Não foram 16 horas, não foram 16 dias, não foram 16 semanas. 16 anos, eles foram acometidos de um desencantamento, de uma falta de, sei lá o que vão fazer, e pararam. E a gente fica pensando, e nós não vamos encontrar muitos relatos pormenorizados do que aconteceu com aquela gente. Porque não foi um pedreiro que cansou, foi um povo, foram muitas pessoas, foi quase que um cansaço coletivo, um cansaço social, um cansaço de deixa assim como está, eu não quero mexer mais nesse troço. Vamos fazer uma pausa nessa sequência da história? Tem alguma coisa em comum com a nossa vida, essa história? Tem alguma coisa em comum com a nossa história de nação, de planeta? Eu creio que sim. Eu creio que isso tem muito a ver com os nossos cansaços. Isso tem muito a ver com os nossos desânimos. Quantos de nós já vivemos episódios da vida em que perdemos o sono e depois de um certo tempo a gente dorme para não pensar no assunto? Parece que é da mente humana estados cíclicos, estados que vão lá em cima, num alto índice de motivação. Tipo, vão caindo e se esvaem. Quando nós pensamos nesse povo, alguma coisa importante tirou o foco. E ainda, quando eu digo que isso tem muito de nós, provavelmente não precisa contar no chat, mas vocês têm momentos e histórias em que desanimou. Coisas que teve uma fase em que correu muito atrás. Eu, há muitos anos, atendi um homem, um jovem, que ele dizia que ele tinha uma coisa na vida assim, ele se apaixonava por alguma menina e ele fazia de tudo, ele conquistava, ele ia atrás, ele dava presente, ele dava um jeito de se aproximar dela, ele dava tudo que era possível para que ela chegasse mais perto dele. E aí, à medida que se aproximavam, esse relacionamento ia crescendo, até que daqui a pouco ela se apaixonava também. Quando os dois estavam apaixonados, poing, ele se desencantava. E aí ele ia atrás de outra experiência. Alguém tinha um sofrimento muito grande e produzia sofrimentos em muitas pessoas. Mas isso é um caso patológico. Ele tratou isto. Hoje ele está muito bem casado com uma pessoa por quem ele se apaixonou e ela está apaixonada. Mas se nós pensarmos na maior parte é a expressão minha, eu posso estar errando, grande parte de pessoas, de casais, que quando se namoraram era um encantamento, era um namoro, era ouvir um barulho assim, é ela, é ele. Cada coisa que dizia assim, eu vou levar para ela. Se pudesse encurtar o tempo para encurtava o tempo. E aí se namoram, e ficam noivos, e casam. E os primeiros anos são encantadores, o segundo também, o terceiro depois. E com o passar do tempo, o encantamento passa.
São muitos os casais que não são mais namorados. São amigos que moram na mesma casa. Que a poesia se foi. Que a vontade, assim como aquele povo tinha de construir os muros, passou. E alguns vão me dizer assim, mas isso é assim mesmo, com a idade a gente perde o romantismo, a gente perde o encantamento, a gente perde tesão. Por quê? Por que tem que perder? Por que tem que desencantar? Por que tem que perder a poesia da vida? Por que não fazer uma declaração de amor? Esses dias eu estava num ambiente que estava uma pessoa muito próxima a mim, um casal, e ninguém estava olhando. Daqui a pouco ele pegou uma flor e foi lá e deu para ela e deu um beijo na boca. Ele tem 70 e poucos, ela 65, que é a minha irmã. E aí foi o Beto da... Fiquei pensando, isso é poesia. Por que a gente só quando namorava dava flores? Então, pensando no povo que desencantou, desmotivou, alguma coisa tirou o brilho, como tira dos relacionamentos. Eu tenho dito para muitos casais, eu tenho atendido muitos casais em crise, eu tenho dito para eles, acaba esse casamento, termina esse casamento, vai. Hoje não, ontem eu disse para um casal isso, termina esse casamento, deu, isso não dá mais. Parte para outro casamento, só com a mesma pessoa. Volta a botar fogo, volta a botar vigor, botar romantismo. Não precisa trocar de pessoa, troca de casamento, o jeito de estar casado. É um exemplo que eu estou dando dos relacionamentos. Tem gente no trabalho. Tem gente no trabalho que não gosta do que faz. E que por alguns anos era legal. E daqui a pouco levantar de manhã é uma carga. Desanima daquilo que fazia. Perde o ânimo, perde o desejo, perde o entusiasmo. O que aconteceu? Será que o trabalho mudou? Será que aquilo que era feito mudou? Ou será que a pessoa mudou? Pessoas mudam. Por que o ser humano... Se eu queria fazer um estudo mais profundo, queria ter tempo de vida para fazer uma tese mais profunda, mas é assim. A grande maioria das pessoas tem ciclos que vai e vem. E o amor por si mesmo? Eu recentemente conversei com uma menina de 12 anos. Quando eu dou exemplos aqui, eu distorço meus exemplos. Ninguém fique preocupado que eu não conto história de paciente aqui, tá? Não fique nervoso. Mas eu conversei com uma menina de 12 anos, de uma cidade próxima daqui, que veio. Uma menina linda, linda, uma menina de 12 anos. Porque eu sabe que uma das coisas que eu não realizei na minha vida foi ter uma filha. Filha a gente ajeita, arruma, né? Aquele toque assim, menina já bota o calção e vai jogar bola. Uma menina encantadora. E ela chora porque ela é feia. Ela chora porque não se ama, porque ela não se aceita. Uma menina de 12 anos, esbelta, ela disse, eu preciso diminuir a minha barriga. Autoconceito faz mal, adoece. Mal o autoconceito. Mas ela vai passar, ela é adolescente, ela vai compreender, os adolescentes passam por essa crise, por isso que eu amo trabalhar com adolescentes. Mas tem mulher com 20 que também não se ama, com 30 que também não se ama, com 40 também, né? Com 50, com 60, com 70. Também ânimo e motivação para viver não pode estar no trabalho nem na família, tem que estar dentro de mim. E tem gente que já perdeu o ânimo de reconstruir alguma coisa dentro de si. Assim como o povo perdeu a motivação de reformar os muros, tem gente perdendo a motivação de construir a si mesmo, de se reformar. Vou dar uma notícia muito incrível. Todos nós precisamos reforma. Segunda grande notícia. Todos nós podemos nos reformar. Terceira e última grande notícia. É de graça. É de graça.
Por que não reformar? Por que não reformar o seu jeito de ser? Por que não reformar seus relacionamentos? Não vai fazer, como é que chama agora essa coisa que está na moda de reconfiguração facial? Não, como é que é o nome? Sei lá. Não é disso que eu estou falando. Se reconstruir na automotivação, reconstruir no valor que dá a si mesmo. Vou repetir o que eu repito em todas as lives aqui: nós não somos um acidente da natureza. Nós somos resultado de um projeto maravilhoso de Deus, e eu não tenho direito de reclamar de um projetista incrível como Deus, que me fez maravilhoso, e eu ainda me desencanto comigo? Não, não. As doenças da modernidade estão ligadas a desânimo, a desencanto. O povo desistiu por 16 anos de reformar o muro, porque perderam o pique, perderam a motivação, perderam o sentido, o significado. O que aconteceu com o povo depois de começar a reconstruir o mais incrível templo da humanidade? Eles entram em desânimo e, como eu disse, eles ficam 16 anos. Quanto tempo tu estás desanimado com as tuas coisas, meu querido, minha querida? Responde para mim. Não é 16 anos, mas eu vou te dar uma notícia. Se for 16 anos, legal. Eu vou contar uma história daqui a pouco. Não, vou contar agora. Eu atendo um casal de um outro lugar também, não é aqui de Pelotas, e de fato não é, de um outro lugar do Brasil. Um casal já com uma idadezinha legal, perto de 60 anos. E há pouco tempo eles me disseram que eles precisavam falar um assunto na terapia. E esse assunto era muito sério. Eu disse, o quê? E aí ele disse para ela, fala. E ela disse para ele, fala. Aí eles me disseram que há mais de 10 anos eles tinham perdido o desejo sexual. E que eles queriam saber se isso é possível ter de volta. Mais de 10 anos que estavam desanimados numa área da vida. Semana passada, quase chamaram os bombeiros. Vamos adiante. Desânimo por 16 anos. Se tem alguém aqui na live que está com desânimo há 30 anos, não tem problema. Ou há 30 horas. Nós vamos agora entrar a fundo. Vamos lá. Diz o texto na Bíblia que começou muita pressão externa. Começou gente a falar mal. Começou a gente a dar contra. Começou a gente a dar opinião. Começou a gente a ameaçar. Começou a gente a dizer, isso não vai dar certo, isso aqui, porque e eles se contaminaram com as pressões externas. Eles se contaminaram pelos ouvidos com que as pessoas estavam falando mal. E aí, minhas queridas, é muito grande o número de pessoas que ouvem demais o que os outros pensam, ouvem demais o que os outros dizem, se preocupam demais com a opinião alheia. Quem se preocupa demais com a opinião alheia vai parar de fazer a reforma. A opinião dos outros é legal, mas ela não pode ser decisiva. Sempre vai ter alguém com opinião contrária à minha. Vai. Sempre vai ter alguém que não gosta de mim. Vai. E daí? Diz comigo. E daí? A opinião deles paga as tuas contas? Não. A opinião deles bota comida na tua mesa? Não. A opinião deles faz com que tu durma melhor de noite? E não, pelo contrário, é capaz de fazer dormir pior. E daí? Pressão externa? E daí? E eles foram sensíveis, uma má sensibilidade, de serem tocados pela opinião dos outros. E acabaram parando algo lindo pela opinião dos outros. Eu escuto pessoas dizendo assim, mas alguém me disse que eu falo demais. Eu estou muito magoado com isso. Ah, tadinho. Mas deixa a opinião do outro. Provavelmente ela quer falar mais que tu. A não ser que tu fala demais. Avalia. Não fica dando bola. Isso é pressão externa.
Eu sei que aqui na live não tem ninguém. Meu amado e querido Douglas, te amo, cara, eu tô com saudade, onde é que tu anda? Daqui a pouco eu vou ver os demais aqui, que saltou os olhos aqui. Bom Redondo tá aqui também, Rudinei, querido, muito bem. Opinião dos outros, não. Quando os outros querem cochichar no teu ouvido, presta atenção, primeira coisa, avalia. E da tua avaliação, tem que fazer duas coisas. Primeiro, descarta a opinião do outro e se tiver que fazer alguma mudança, faz. Mas não deixa ser impregnado pelos ouvidos pelos outros. As pressões que o povo estava recebendo lá, e o Ageu é o cara que veio dizer, gente, para de ouvir a opinião dos outros. Mas eu mando meus WhatsApp, as pessoas até veem, eu vejo o azul, mas elas não me respondem. Que droga! Isso é um jeito de dizer que eu não sou importante. Então, se eu não sou importante, que droga a minha vida? Não faz isso. Não faz isso. Quem tu és? Pensa, conversa tu e teu Deus. E o teu Deus foi que te fez. E ele te fez tão incrível que ele vai dizer assim, pera aí, só um pouquinho. Tá reclamando da vida? Não, por favor. Não. As pressões externas podem vir de vários caminhos. Vamos lá? Por exemplo, família. Eu estava começando a falar das sogras. Eu sei que aqui na live não tem ninguém, e vocês nem conhecem alguém, mas eu vou dizer que existe no Japão umas sogras que adoram dar uma bronquinha com a nora. E aí as noras, coitada de mim, a minha sogra não me gosta. Mas tem sogra que diz, a minha nora não me gosta. Ou minha mãe não falou comigo legal, meu pai não falou legal comigo. São pressões externas. Gente, tem pessoas que não falam legal com a gente porque elas não estão legal. Tem outras que não falam legal conosco porque nós somos chato mesmo. Tem outras pessoas que não são legais conosco porque sei lá por quê. E agora eu vou pautar a minha vida, vou parar de me reconstruir, vou parar de me fazer novo, porque alguém me cochichou isso? Não. Eu gosto de, já usei para você aqui a expressão, eu gosto de lidar com uma peneira. E nessa peneira a gente tem que deixar passar algumas coisas e o resto botar fora. Por exemplo, se alguém faz algum comentário negativo a meu respeito, eu pego a peneira e dou uma examinada. Peraí, só um pouquinho. É possível que eu tenha sido indelicado, que eu tenha sido chato, que eu não estou fazendo as coisas corretamente, que as coisas estão fugindo do meu controle, que eu não sei o que mais, que eu estou magoando pessoas. Eu preciso pegar isso. Eu vou contar um segredo como é que funciona na minha cabeça. Como eu sou humano, e os humanos têm essa tendência, quando eu vejo uma crítica, me liga um motorzinho. Aí eu sempre digo para mim, 2 minutos de pensamento, pelo menos. Calma, relaxa, relaxa. Aí eu vou olhar. E se essa pessoa tem razão? Então eu tenho que agradecer ela. Examinar, usar a peneira para filtrar. Se tem algo que faz sentido, aproveita e muda. E se não tem sentido, se não faz sentido, passa na peneira, joga fora. Família é algo lindo que Deus inventou, mas lá no Japão, pelo menos que eu tenho lido, as famílias algumas têm problemas de vínculos, de relacionamento, de aceitação, de comunicação. Isso é uma pressão externa que não deveria nos tirar o brilho da vida. Uma outra pressão externa que mexe com motivação de pessoas e que nesse momento do Brasil em especial é a questão financeira. Pessoas que entram em desânimo profundo porque o seu dinheiro está em crise. O seu dinheiro está em crise, tu não precisa estar em crise. A pressão da falta de dinheiro é séria. Falta de dinheiro para comida é importante, é grave. Mas tem gente que sofre pelo dinheiro sem ter problema de dinheiro. Eu lembro há muitos anos que eu atendi um empresário muito bem sucedido, caixa legal, conta bancária legal, e ele perdia o sono porque caso ele falisse, o que ele ia fazer da vida? O dinheiro é um tipo de pressão que, quando não bem administrada,
ela pode tirar. E não é a falta, é muitas vezes a fantasia da falta. Uma outra fonte de desânimo é o nosso momento que nós estamos vivendo de mídia. Temos dito isso muitas vezes aqui, eu tenho quase repetido todas as lives, e eu quero dizer de novo, cuidado com as pressões da informação. Cuidado com a carga de interesses que quem vende notícias quer fazer para a gente. Nesse horário deve ter vários jornais, vários noticiários entrando com notícias bombásticas, terríveis. Já sabemos disso, mas vou repetir. Por que os veículos de comunicação só colocam notícia pesada, dramática? Porque os estudos de comportamento humano no planeta inteiro mostram que as pessoas gostam de tragédia. Elas reclamam, mas gostam. Prova disso que numa estrada, quando está andando, tem um acidente, os congestionamentos são gigantes, não porque trancou a rodovia, porque as pessoas todas diminuíram a velocidade para ver se enxerga alguém lá dentro daquele carro amassado. O ser humano tem um parafusinho torto que gosta de tragédia. A mídia sabe disso. Então ela bota, e o anunciante sabe que deu audiência, mete dinheiro na imprensa, eles metem dramatizações, eles metem mais audiência, e nós somos instrumentos, se quisermos. A mídia pode ser uma pressão emocional que nos tira o estado de ânimo. Eu, na segunda semana de pandemia, eu já comentei isso também com vocês, eu decidi, vamos parar. Não quero mais noticiário. Eu filtro minhas notícias, eu tenho 5 sites que eu faço uma análise. O meu grande fornecedor de notícias é o WhatsApp, das fake news, grande parte. Mas tem que filtrar. Senão daqui a pouco eu estou com um estado emocional abalado por pressão que vem de fora e que não é minha e nem sempre é verdadeira. Eu já mencionei a opinião alheia, não é só sogra e nora, genros e comadres e compadres, mas pessoas. Como as pessoas gostam de dar opinião, já perceberam? Um dos lugares de opiniões, de ter cuidado, é com a própria internet. 2 tipos de cuidados nós temos que ter muito grande com a internet. Com as frases todas muito bonitas, porque isso é uma pressão de uma falsa felicidade, uma pressão de uma grande realização, e as fotos de selfie são produzidas. Raras pessoas, tem um tipo de pessoa. As demais, todas as pessoas vão postar a melhor foto. Tem um tipo de pessoa que é aquela que tem muita autopiedade, então ela mostra uma foto. Ele diz assim, está difícil, mas Jesus me ama. Opinião alheia, tem que cuidar com as palavras extremamente positivas e com as extremamente negativas. Eu várias vezes tenho colocado, vocês conhecem as minhas postagens, alguns conhecem, eu coloco coisas no Facebook, eu boto coisas que eu acho legais. E muitas vezes eu apanho, porque o conteúdo não é legal. Cuidado com a opinião alheia. Tudo que vocês me dizem é muito importante, tudo que as pessoas me dizem é importante, mas eu tenho que ter filtros para não me contaminar com essas coisas. Portanto, a primeira coisa que estava acontecendo com aquele povo, pressão, pressão, pressão. Primeira coisa, influência externa. Segunda coisa que aquele povo tinha, é interessante, há relatos, né? Eu fui pesquisar muito o que as pessoas entendem. Aqui tem alguns teólogos que conhecem melhor o assunto do que eu. Das pesquisas que eu fiz, tinha gente que estava dizendo assim, gente, mas lá onde nós estávamos antes de vir, estava melhor. Aqui a casa está desarrumada, esse muro está desse jeito, eu não estou querendo mais. Eu estou com uma saudade de lá. Eles estão acostumados com o passado. Acostumados com o passado significa que eu não quero sonhar com uma melhora. O passado já foi bom. Eu já ouvi pessoas assim, para mim está de bom tamanho. Que frasezinha bem horrível. Para mim está de bom tamanho. Está de bom tamanho o quê? Dá para ir adiante, dá para mudar, dá para investir, dá para mudar tudo na vida.
Se o teu passado até aqui foi de um jeito, o futuro pode ser de outro. Vocês já ouviram aquela frase que não é minha? Não sei quem é que disse. Eu não tenho como refazer o passado, mas eu tenho como construir um novo futuro. E aquela gente que estava dizendo, pois é, mas a gente está vivendo legal lá. Lembro que logo que o povo saiu no deserto, eles estavam reclamando dos melões do Egito, lá que tinha melão bom. Aqui não tem nem melão. Dá para mudar tudo. Por exemplo, no teu trabalho. Como é que tu foste até hoje como profissional? O teu passado pode ter sido bom, parabéns, eu tenho um orgulho danado do meu passado profissional. Mas tem o seguinte, dá para mudar o futuro. E para mudar, dá trabalho. Dá muito trabalho. Se eu sou um profissional que eu faço as minhas coisas de um jeito, eu posso fazer de outro. Vai dar trabalho, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender a lidar com outras coisas. O meu jeito de ser homem, amigo, parente, marido, o que quiser, tudo eu posso mudar. Dá trabalho. Sabe que as pessoas que não gostam de mudar, elas gostam de dizer aquela frase, mas sempre foi assim. Desde que nós casamos, é assim, a minha mulher que cozinha e lava a louça. Desde que eu me conheço por gente, é outra frase, Brasil. Desde que eu me conheço por gente, é assim. Então muda. Tudo dá para mudar. Tudo pode mudar. O que eu mudaria, é a minha pergunta? É a pergunta que eu quero jogar para ti. Se o passado era legal, dá para mudar, vou repetir. Mudar dá trabalho. Se não vem com esse papo, sempre foi assim. Tudo pode mudar e a pergunta é o que pode mudar. Vamos fazer um negócio agora, uma pausinha assim de segundos, só nós, em silêncio. Pensa uma coisa que tu gostaria de mudar e tu pode mudar. O que tu mudaria? Qualquer área. Nós falamos que o pessoal estava desanimado, estava perdendo seu ânimo, porque estavam lembrando do passado, não queriam mudar, não queriam avançar, não queriam alguma coisa nova, estavam parados naquele tempo. Nós falamos também que eles tinham pressão externa, e pressões não nos faltam. Há um outro fator que eu poderia botar assim em termos amplos, outras prioridades. Prioridade para eles não era mais aquela construção, prioridade para eles não era mais refazer aquela obra. Trocaram de prioridade. Trocar de prioridade não é feio. Feio é trocar sempre de prioridade. Trocar do que é na vida. Eu não tive autorização, mas eu vou fazer um comentário, por exemplo. Eu mencionei a Kathleen, hoje eu vi no Instagram dela, porque ela e o Felipe começaram já há um tempo a fazer exercícios físicos. E hoje eu vi uma caminhadinha dela de 10 quilômetros, 10 quilômetros foi? Em meia hora. Porque ela tem uma meta, ela tem um objetivo, ela tem uma prioridade, ela está indo atrás. Eu fiquei impressionado, eu fiquei cansado só de olhar o gráfico do passeio. Qual é a minha meta como vida? E perder a meta não é legal. Vou repetir, trocar de metas na vida não é feio, mas viver em constantes trocas, isso evidencia alguma dificuldade, algum problema. Vocês conhecem aquela frase do São Francisco de Assis? Ele diz, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Está falando também de metas, de prioridade. Tem prioridades que são necessárias, eu não posso abrir mão do que é necessário. Depois eu vou ampliando as minhas possibilidades, eu vou fazer o que é possível. E nesta frase, que é fantástica, eu acho ela muito bonita, de repente eu vou fazer coisas impossíveis. Eu correr 10 quilômetros em meia hora é impossível. Portanto,
trocar de prioridade? Não, vai acrescentando prioridades, vai acrescentando coisas na meta. Diz lá no texto bíblico que eles tinham fracassos na colheita. E é uma das razões que eles estavam muito chateados, porque a colheita não estava boa. Gente, quando eu penso nesse texto, que eles desanimaram da obra do templo, porque a colheita não estava legal, eu chamo isso de terceirizar a felicidade. Já que aqui não está indo bem, lá eu também não vou adiante. Já que aqui não estou conseguindo muito sucesso, então aqui eu também vou desistir. Já que o meu marido não me compreende bem, também eu vou deixar essa minha vida desse jeito. Já que a minha mulher não sei o quê, já que não sei o quê, já que. Eu lembrei que o Douglas está na tela, quando ele fez a obra da casa dele, ele disse, já que estamos fazendo isso aqui, vamos fazer outra coisa. Isso é a visão inversa. Juntei duas analogias do já que. Já que ninguém me entende, então eu nem estou aí para a vida. Gosto da opinião do Douglas. Já que estamos fazendo aqui, por que não fazer mais? Eu lembro que ele começou a fazer um negocinho na obra dele e transformou a casa dele em algo maravilhoso. Quando eles dizem que ele só não construiu porque também a vida não está legal, porque a colheita não está legal, eles estão terceirizando, estão se escondendo atrás de outras coisas. E aí tem uma outra frase muito forte, eu vou transcrever literalmente o que tem no livro de Ageu, que ele diz assim, vocês correm por causa das suas casas. O texto está aqui, eu vou colocar esse texto dentro do contexto. O que eles estavam reconstruindo é o templo, a casa de Deus. E o Ageu diz assim, vocês só se preocupam com as coisas de vocês? Você só se preocupa com a tua casinha? Só te preocupa com as tuas coisas que tem que arrumar? Tu só te preocupa com as coisas que estão faltando? Tu só te preocupa contigo? É uma visão de abrir o horizonte. O Ageu está dizendo, gente, vamos olhar mais na volta. O nosso mundo é maior que o nosso mundinho. Nosso mundo é maior que a nossa casa. Ele não está dizendo que a casa não é importante. Mas quem só pensa na casa está com dificuldades. E se aproximando do final da história do Ageu, ele ainda diz assim, gente, olha para o teu passado. Olha para o teu passado. Está aí resmungando, desanimado. Olha para o teu passado. E eu vou dizer para vocês, vamos olhar para o nosso passado, quando a gente começar a reclamar muito, olha para o passado. O que a gente tem no passado? Nós e o povo lá. A gente tem dores. E o Ageu estava dizendo, olha para as tuas dores do passado. Tem problemas, não tem? Quem de nós não tem dores do passado? Quem de nós não tem perdas? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem alguém que nos machucou? Quem de nós não teve uma doença grave? Quem de nós não teve dificuldades? Quem de nós não tem atrás de si algo extremamente dolorido? Todos nós. E o Ageu está dizendo, olha para o teu passado, olha para as tuas dores, mas não olha só para isso, olha para as tuas alegrias. Olha para as tuas coisas boas. Quem de nós não tem coisas boas na sua história? Se alguém me disser que não tem coisa boa na sua história, chegou no planeta hoje, não viveu aqui ainda. O fato de viver é uma bênção. O fato de perceber, de sentir, se emocionar é uma bênção. E aí, o Ageu está dizendo, olha para o teu passado. Não está no texto, mas eu vou inventar. Ele está dizendo, faz o seguinte, bota numa balança o teu passado. Bota as tuas dores do teu passado. E bota as tuas alegrias do teu passado. O que pesa mais? Se o que pesa mais é dor, muito provavelmente, está com muita peninha de ti. Porque a vida, por mais trágica que seja, ela é feita de muito mais coisas maravilhosas e coisas tristes. Eu repito, só o fato de ter um milagre incrível da vida, que bilhões de milagres acontecem a cada segundo, já é motivo de ter muitas coisas boas. Olha para as tuas coisas boas e aí vamos para as coisas incríveis que o Ageu diz. Vamos fazer o seguinte, gente. Deu, né? Vocês agora vão fazer o seguinte, vão subir o monte, vocês vão trazer madeira e vocês vão começar a obra, recomeçar a obra. Quando ele diz isso, ele diz assim, vamos subir o monte, vamos pegar madeira,
e vão começar a trabalhar, ele está falando de uma coisa chamada atitude. Vão tomar uma atitude com o que está ruim? Vão tomar uma atitude com esse estado de marasmo, de desânimo? Faz alguma coisa. Se tu não sair da onde tu está e não subir o monte, não vai acontecer nada. Porque, pela linguagem dele, as madeiras estão lá no monte. Se tu ficar sentado esperando que a madeira venha a ti, a tua obra não vai acontecer. Se tu esperar que alguma coisa aconteça para o teu casamento ficar diferente, provavelmente nada vai acontecer. Se tu ficar esperando que alguma coisa do teu trabalho mude e tu não vai fazer nada, não vai acontecer. Levanta, sobe um monte e busca madeira. Se tu não fizer nada com a tua autoestima, tu continua achando que tu é pobrezinha, que o teu passado, que o teu pai não foi legal, que a tua família não te abraçou, que o teu não sei o que, não sei o que, não vai acontecer nada. Levanta, sobe um monte e pega a madeira. E nesse sentido, da atitude, eu quero fazer 3 perguntas. Eu quero repartir com vocês e com essas 3 perguntas nós podemos terminar o nosso papo hoje. Está desanimado? Sobe. Está precisando mudar alguma coisa? Muda. E a primeira pergunta é o quê? O que vai mudar? O que tu vai fazer assim? Cara, eu tenho que mexer nesse negócio. A segunda pergunta é, como é que tu vai fazer? Concretamente, levanta, sobe um monte, vai buscar madeira. Como? Como? Se é no teu trabalho, como? Teu relacionamento, como? A tua autoestima, como? Tá bom até aqui? Não, falta uma pergunta. Quando vai começar? Quando é que vai começar a subir o monte? Quando é que vai subir, pegar a madeira? A madeira está lá, a obra está por ser feita aqui, tu tem capacidade, tu és capaz e tu sabes que precisa mudar alguma coisa? Então começa a mudar. E finalmente, o Ageu dá uma palavra. E eu vou botar na tela, só que tu não leias, por favor, o nome que está ali e põe o teu nome. Em 3 vezes vai aparecer uma palavra e tu coloca o teu nome. E aí a vida vai ficar legal. Tenha coragem. Coragem. Coragem toda gente. Atitude exige coragem. Atitude, ação, movimento, exige iniciativa. Portanto, tenha coragem. Tenha coragem. Mas o Ageu não vai embora sem dizer a frase bombástica para terminar nossa live também. Trabalhem todos, pois eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu estou com vocês. O Ageu está dizendo que sozinho é difícil. Juntar mais gente é legal. E com a mão de Deus, aí não tem quem segure. Eu li um texto hoje muito bonito, uma frasezinha daquelas de internet que diz assim: sozinhos nós somos pétalas, juntos nós somos rosas. Portanto, trabalhem todos, pois Deus te ajuda, Deus está à tua disposição. O que Ele oferece é de graça e a capacidade de mudar Ele te dá. Por isso, sobe o monte, pega a madeira e começa a obra. Agora de noite.